Olá, queridos, estamos aqui gravando esse vídeo para término da matéria de hipnose de Milton Erickson, né? E nós vamos observar aqui que sobre os padrões de linguagem, existem os padrões de linguagem que vocês devem acompanhar na apostila. Esses padrões aqui na página 15, padrão de linguagem da conscientização, padrão de linguagem de linha do tempo. Padrão de linguagem da conscientização é quando você quer dar um enfoque para chamar a atenção de uma pessoa. Por exemplo, você ainda não sabe, mas essa sensação maravilhosa está acontecendo. Então a pessoa não teve uma percepção daquilo, mas quando você constrói essa frase, você evidentemente irá chamar a atenção dessa pessoa. Esse padrão de linguagem de conscientização, ele vai falar, é uma regra. Cada padrão de linguagem tem uma regra. É usar essa regra, no caso do padrão de linguagem de conscientização, é usar para que você guie a mente da pessoa para tomar um conhecimento de algo que você queira que ela perceba. Então, você quer que alguém perceba algo em que você quer chamar a sua atenção, você tem que usar o padrão de linguagem de conscientização. E aqui temos algumas frases como exemplos disso. Você ainda não sabe, mas essa sensação maravilhosa já está acontecendo. Outra frase aqui: você ainda não sabe, mas já está apaixonado. Então você dá enfoque aquele algo que dá sentido àquela pessoa, que traz uma sensação para aquela pessoa. Ok? Você já percebeu que existe uma grande oportunidade de você vencer e tudo dar certo. Então, é fazer com que a pessoa perceba aquilo que você quer que ela perceba. Então, você vai dirigir a esse enfoque, trabalhando as sensações dela. E a próxima é o padrão de linguagem de linha do tempo. A regra é: use. Quando é que você vai usar padrão de linguagem linha do tempo? Você vai usá-la para intensificar ou enfraquecer. Enfraquecer que uma determinada sensação ou um pensamento da pessoa. Você quer intensificar uma sensação ou um pensamento de uma pessoa ou enfraquecê-la, você vai usar essa linguagem que se chama padrão de linguagem da linha do tempo. Nós temos aqui outros exemplos. Nós temos aqui, você está bem? Você tem se sentido ótima? Você esteve se sentindo ótima? Sim, você está se sentindo péssimo, ou seja, ou você intensifica ou você enfraquece. Lembrando a você que a hipnose ericksoniana, ela está voltada em seus aspectos totalmente para o inconsciente. Por isso que os programadores, os fundadores da programação neurolinguística foram buscar em Milton Erickson essa modelação para fundar a PNL. Ok? Vamos para a página número 16, vamos ver a próxima linguagem, que é a linguagem de julgamento, né? Qual é a regra dessa linguagem? Para pressupor uma determinada sensação da pessoa. Eu me pergunto se você dá conta de como está relaxado. Você não sabe se a pessoa está relaxada. Você pressupõe que essa pessoa esteja relaxada. Então, essa linguagem, a regra dela, a regra básica dela, é para pressupor uma determinada sensação na pessoa. Você tem um pontuamento, mas você não tem a certeza, então você vai construir essa frase. Temos aqui outra: é ótimo perceber que você está se recuperando. Então você construiu uma frase pressupondo que a pessoa está se recuperando. Você não tem a certeza que a pessoa está realmente se recuperando, mas você construiu uma frase e ali ela vai declarar para você se realmente de fato ela está se recuperando ou não. Outra que é muito bom ver que você está entrando no transe profundo. Veja o quanto você já está sentindo essas emoções e sensações. Então, você tem como regra pressupor uma determinada sensação. A hipnose ericksoniana está sempre voltada com o lincamento das sensações e sentimentos das pessoas. Isso aí, por isso que a PNL fez essa modelagem em Milton Erickson. Página 17, linguagem
de intensificação. Vamos ver a regra. Use para intensificar um determinado estado. Você já sabe que é estado, você estudaram o PNL comigo, 1, 2, 3. Você quer intensificar um estado do indivíduo, da pessoa, intensificar o sentimento, intensificar a sensação dele, ou qualquer pensamento ou ideia, você vai usar essa linguagem de intensificação. Por exemplo, pensamento ou ideia que você estiver abordando na hora. Um exemplo, você naturalmente vai descobrir que quanto mais você se esforçar, mais você se sentirá melhor a cada dia. Você naturalmente vai descobrir que quanto mais você lê esses exemplos, mais você se sente forçado e fascinado a criar suas próprias frases. E isso é muito bom. Então você vai observar aqui claramente que você pode intensificar usando a linguagem de intensificação. Você quer intensificar o estado da pessoa através do seu sentimento, através das suas sensações ou pensamento e ideia. Você vai construir esses exemplos de frases que estão aqui na apostila. Fica muito mais fácil para depois vocês irem se familiarizando. Linguagem de pressuposições, Milton Erickson afirmava ser essa mais influente. A regra é usar para presumir um sentimento ou uma sensação, ou qualquer pensamento ou ideia do indivíduo. Realmente é um ótimo produto. Então, quando você fala isso, você está pressupondo. Você não sabe se aquela pessoa ela pensa como você. Se ela vê que aquele produto realmente é um ótimo produto como você acha. Então, por isso que ela se chama uma linguagem de pressuposição. Então, você, ao construir essa frase, você vai direto no inconsciente do indivíduo, do paciente, né? Seja lá de quem for, e você vai realmente descobrir de fato o que ele está sentindo, o que ele está pensando, né? Porque você, com essas frases como essa aqui também, realmente não existe produto igual no mercado. Então ali você vai saber se realmente a pessoa concorda ou não concorda, né? Por isso que a regra é usar para presumir um sentimento. Você não tem a certeza, você vai presumir. Vamos para a página 18. Próxima linguagem de perguntas embutidas, entre parênteses, perguntas inclusas. Então vamos lá. Como funciona isso? Vamos ver a regra. Use para perguntar algo indiretamente, né? A pessoa não terá como recusar a pergunta. Por exemplo, eu gostaria de saber as horas. Estou curioso para saber que esporte você gosta de praticar. Não sei como e você realmente vê seu problema. Não sei que horas você vai querer ir embora. Então, estou falando desde a aula passada que ele tem palavras-chave que são embutidas nessa construtividade de frase, que vão direto no inconsciente da pessoa. E essa linguagem de perguntas embutidas, por isso está entre parênteses aí na apostila, inclusas. Eu me pergunto que horas são. Eu não sei se você consegue ou não. Olha aí, olha aqui, só aqui, que eu vou falar daqui a pouco no material extracurricular. Olha aqui, eu não sei se você consegue ou não se ver do lado de um homem que a entenda e que a faça a mulher mais feliz do mundo. Então eu falei do não, né, da importância do não na aula anterior. Então um ato importante, continuando aqui, e já vou passar o trabalho para vocês aqui. O trabalho vai ser usar a técnica de Milton Erickson, induzindo alguém no transe hipnótico ou não, e escrever a experiência e relatar qual foi o resultado, se funcionou ou não. Então, vocês vão escolher alguém numa conversa informal, ou numa experiência mesmo de um transe profundo. Eu acredito que é melhor ir na vibe da Ericksoniana, numa conversa informal, escolher algumas desses padrões de linguagem e construir frases e ali ver qual a experiência, se funciona ou não. Porque esse é o trabalho que vocês vão fazer e vão enviar para mim como é que foi, se funcionou, qual foi o resultado ou não. Então, vamos aqui ao material.
ao material que tem aqui extracurricular, e de palavras são as mais importantes. Existem inúmeras palavras que nós vamos chamar de metáfora, tá ok? Então tem aqui, são muito usadas na hipnose conversacional, separei aqui para vocês, ok? Tá, então vamos lá. Lembre-se, ótimo não significa como ou porquê, mas sim imaginar, tentar e né. Então lembre-se, é a primeira. Quando é que você vai usar essa palavra lembre-se? Para pedir que a pessoa se lembre de algo que vai fazer com que a pessoa entre em introspecção. Então, quando você automaticamente estabelece essa palavra numa conversação ou numa frase, obviamente, você vai entrar, fazer com que o indivíduo entre em estado de introspecção. Lembre-se, então, quando você pede ela para se lembrar, automaticamente você pede para que ela se volte para onde? Para dentro de si, né? E isso facilita o trânsito. Por exemplo, lembre-se que de um dia que você tentou seduzir alguém e não lembrava as palavras corretas que você tinha que usar. Então a pessoa automaticamente entra no estado de introspecção. Isso vem a facilitar o transe hipnótico, ok? E quando você pede ela para lembrar, uma observação, ela se sente mais contente e receptiva às palavras mais próximas. A número 2, a palavra-chave, são metáforas, são as principais que eu separei aqui para vocês. Ótimo! Vocês vão usar essa palavra como uma espécie de elogio, ok? Ao seu comando, a sugestão, você diz, ótimo, você está indo muito bem. Ao invés de dizer isso, você, ótimo, entendeu? Você está verbalizando um elogio, isso muito bem também, você pode colocar excelente, perfeito, né? São palavras próximas, sinônimas de ótimo, muito bem, você está indo muito bem. Então isso vai facilitando o transe, né, hipnótico. Pode ser essas palavras ou qualquer palavra que você possa usar para parabenizar alguém, ok? Número 3, não. Não, você usa não quando você quer que a pessoa ignore o que você falou, ok? Por exemplo, não pense numa zebra. Obviamente o indivíduo vai pensar numa zebra. Você já sabe que o cérebro não reconhece a palavra não, então você quer que a pessoa não faça ou faça aquilo, coloque o não antes. Provavelmente você pensou numa zebra. E na verdade você falou algo para que ela ignore, mas ela irá acabar fazendo. Exemplo, não pense em pagamento. Logo ela irá pensar em pagamento. Essa eu falei muito na aula passada. Número 3, outra metáfora chamada como, né? Você vai usar para o concreto ou abstrato. Exemplo, você está num lago, como está se sentindo? Ou seja, quando você diz como, a pessoa passa a sentir-se cada vez mais no lago. Então é uma metáfora que leva a pessoa ao concreto ou ao abstrato. Então quando você a utiliza, a pessoa no automático ela vai se sentir mais de acordo com aquela situação que você criou aqui, como de acordo aqui nessa frase, né? Você está no lago, como você está se sentindo? Então são palavras, metáforas que vão diretamente no inconsciente. A próxima quinta é ou. Ou serve para dar falsas opções à pessoa. A pessoa vai pegar uma das falsas opções e tomar para si. Na verdade, você não está dando opção nenhuma para ela. Na verdade, ela irá realizar seu comando a qualquer hora. Por exemplo, sim ou não. Ela ficou sem opção. Então, uma falsa opção. Ela vai fazer o que você quer. Isso é muito, sendo uma construtividade de frase, nessa vibe ericksoniana, você pode usar. Você quer uma afirmação da pessoa, fulano, você vai ao evento, sim ou não?
O não, você já sabe que não é reconhecido, pode ter certeza que ela vai ao evento, ok? Porque é a próxima metáfora, junto com acento, né? Usa-se o acento de interrogação, usa-se para que a pessoa sinta que você tem um motivo para executar o seu comando. Vamos lá. Exemplo, o velho exemplo da máquina de Xerox. Na fila, posso entrar na sua frente? Você fez uma pergunta. A pessoa, obviamente, vai dizer o quê? Não. Mas, se você disser é porque tem uma consulta no médico amanhã. Isso é muito comum, isso nas filas aí da vida. As pessoas chegarem, poxa, posso? É lógico que ninguém quer que ninguém passe à sua frente, mas você fala, não, porque eu tenho isso, tenho que fazer isso, estou atrasado, não sei o que. Por quê? O porquê. Coloque o porquê, né? Porque quando a pessoa fala não, aí você vai dizer porquê, nesse exemplo que eu estou dando, você sempre coloca o porquê à frente, ok? Próxima metáfora, poderosíssima essa, mais. Você usa quando você quer apagar aquilo que você falou anteriormente, ou foi uma sugestão que você deu de repente e que acabou sendo uma gafe, uma mancada, correto? E aí você vai corrigir, ou seja, algo que você não poderia ter dito, e colocando algo possível na frente, aí você diz mas, e coloca uma sugestão na frente, e quando você olhar para o seu cérebro, você se sentirá em conforto. Então, você de repente, você comete uma gafe, uma mancada, você fala para a pessoa, poxa, eu não quero ir nessa festa porque eu não gosto de ninguém lá. Então, você cometeu uma gafada, uma gafe, né? Então, uma mancada. Então, você quer corrigir isso, você, poxa, eu não quero ir nessa festa, mas porque você vai, eu vou. Então, automaticamente, no cérebro daquela pessoa, o que você falou anteriormente vai sofrer um apagão. O mais, ele deleta tudo que vem antes e ratifica o que vem depois, ok? Sim, é a próxima. Deve-se forçar o acento de exclamação, sim, né? É a confirmação, você precisa dizer sim a cada pergunta que ela fizer, ou seja, reforçar. Você está na interlocução com a pessoa, sim, 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 o sim 3 vezes é poderosíssimo, querido. A pessoa já entra na tua, facilita muitas coisas, inclusive o rapport. 9, imaginar, outra metáfora poderosíssima. Você diz para ela imaginar e cada vez mais ela irá considerar aquilo como possível para ela, se tornando cada vez mais íntimo. Então você imagine que você está agora diante de um lago. Imagine essa palavra, essa metáfora, ela aqui nós temos a região occipital, lobo occipital, que está conectada à visão. Quando você fala imagine, automaticamente articula, interliga, linka, né, o occipital com o visual inconsciente automaticamente, querido. Então, imagine, é poderoso para você introduzir alguém no transe hipnótico. Tentar. Você usa o tentar quando você quer que a pessoa fracasse ao tentar, tá? E algo que deve ser evitado ou não. Você quer que a pessoa evite ou não, você use o tentar, essa metáfora chamada tentar. O tentar, na realidade, ele já indica por si só fracasso. Por exemplo, quando você não quer que ela não faça algo, diga tentar, entendeu? Você não quer que a pessoa faça algo, você pede para ela tentar. Então, tá bom, querido, tente, pode tentar, quem sabe dá certo. O cérebro, ele reconhece o tentar como fracasso, ok? Então, querer, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais coisa. O E, ele liga sugestões para ligá-las, pois o cérebro não aceita vários comandos. Então, o cérebro não aceita sucessivos comandos, aí você usa o E. Então, você, exemplo, nesse momento você está decorando essas frases e já pensa em fazer sua praquinha de repente. Então, o cérebro
não se condiciona, não aceita comandos sucessivos. Então, quando você coloca o E, você está construindo uma frase, uma interface entre uma e outra, você coloca o E fazendo o linkamento com uma frase e outra, ok? O querer para ser evitado, você não pode dizer que quer que a pessoa faça algo. Então, no máximo, você pode dizer use ao seu favor. Exemplo, você quer aprender hipnose conversacional? Porque nós já vimos na aula anterior, você não pode forçar nada a pessoa. Você não pode, você tem que validar a história, o enredo que ela lhe trouxe. Então você não pode pressioná-la. Então o querer é poderosíssimo, mas você tem que saber construir e colocá-lo numa frase, numa fala tua. Então eu dei um exemplo aqui. Você não falou, você quer aprender hipnose conversacional, entendeu? O né, que é um vício conhecido como vício linguístico, né? Usa para que a pessoa confirme que você disse, né? Exemplo, você dá várias sugestões e ela não entendeu, na verdade, o que você disse e no final você diz, né? É um vício linguístico que na ericksoniana ela é importantíssima. Queridos, aqui mais uma matéria confirmada, terminada, e continuo pedindo a vocês, está quase que todo mundo parado nos seus trabalhos, lembrando a vocês que a formação não só é só as aulas, são os trabalhos que precisam ser enviados, e eu não estou vendo nenhuma interface com relação ao trabalho, então obviamente só tem nota se tiver trabalho. Só dando esse recadinho para vocês não se esquecerem e vocês lá na frente serem prejudicados por conta disso. Qualquer coisa, vocês me procurem no meu privado. Quero deixar um recado para o Geilson, que andou ligando para mim, me procurando, tá, Geilson? Você pode ir através da pastora Daniele, você pode ir através do pastor Renato e vir aqui direto, tá bom? Você sabe como me encontrar, tem meu contato no grupo, tá? Até inclusive não entendi muito, mas você tem um contato no grupo e me parece, pelo recado que me chegou, você estava um tanto perdido com relação às aulas, e as aulas estão sendo disponibilizadas. Eu tenho pedido o favor da pastora Daniele para distribuir para todos vocês, ok? Forte abraço aí, querido, tá? Qualquer coisa, podem contar comigo.